Queridos amigas, amigos aí do Legale, vamos continuando agora no encontro 6 de 11 do nivelamento da pós. Muito bom. E nós vamos ver o que agora? Um instituto extremamente importante. Como chama? Aviso prévio. Olha lá. O que vai ter de aviso prévio, não é? Naquele período, naturalmente, em que o empregado, não é, ou o empregador vai fazer uma comunicação, naturalmente, à outra parte, onde tanto um quanto o outro pode pôr fim ao contrato de trabalho. Daí, portanto, esse contrato tem de ser o que? Um contrato de prazo indeterminado. Então, o contrato de prazo indeterminado está correndo, e aí o empregado, porque ele vislumbrou uma nova possibilidade no mercado de trabalho, ou seja lá qual for o motivo, ele, empregado, entende que não vai mais continuar trabalhando para aquele empregador. E ele pode simplesmente deixar de comparecer? Não dá. Então ele vai fazer o quê? Ele vai, já que é ele que quer pôr termo ao contrato de trabalho, quer pôr fim, vai ele fazer o quê? Ele, empregado, vai então e pede demissão. Não é? E aí, pediu demissão. Ele vai ter que cumprir esse aviso prévio, e o aviso prévio é de 30 dias. Ele vai ter que cumprir? Olha, vai depender. Por quê? Porque, eventualmente, para o próprio empregado, não dá para cumprir. Por quê? Porque ele está pedindo demissão hoje, sei lá, qualquer dia, terça-feira. E aí, pediu demissão na terça? Pediu. Por quê? Porque na quarta de manhã ele já tem que estar no outro emprego. E aí, vai dar para ele cumprir o aviso? Não, não vai. Daí é que vem a redaçãozinha lá do pedido de demissão, que, advertência, hein? Que deve ser feita à mão, hein? À mão livre. E quem tem que escrever? O próprio empregado. O que ele quiser? Não. RH da reclamada vai ditando o que ele tem que escrever lá no pedidinho de demissão dele, né? Que ele está ciente, ele está pedindo demissão, livre de vícios, de consentimentos, aquela coisa toda, que é entendimento pessoal e absolutamente livre do empregado em romper o contrato de trabalho. E no outro parágrafozinho já põe lá que, em função dele já ter de admitir uma nova função, um novo trabalho, ele está abrindo mão de cumprir esse aviso prévio, não é? Então, naturalmente não vai receber, não está cumprindo. Então, esse é um caminho. Mas é só o empregado que põe fim ao contrato de trabalho? Não, o empregador também pode, à vontade, poder diretivo, né? É princípio da alteridade. Então, o empregador não quer mais. Ninguém é obrigado a namorar para sempre. O empregador não quer mais, agora ele vai romper. Aí vai romper o casamento e vai romper o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Muito bom. Só que agora, do outro lado, você tem quem? Você tem o hipossuficiente. Não é? Nós vimos na quinta aula as características, não é, do contrato de trabalho, do salário, sobretudo, que fala o quê? Que o salário é de natureza alimentar. Olha só, salário é de natureza alimentar. Então, o empregado, ele está trabalhando lá dentro do contexto do contrato de trabalho de prazo indeterminado, e ele está ciente que a qualquer momento pode ser rompido aquele contrato. Está ciente? Está ciente. Só que também não pode ser uma coisa extremamente abrupta, né? Tem que ser algo que tem que informar o empregado que o contrato dele será encerrado. Então, é oferecido pelo empregador o quê? Um prazo para que ele se desvincule de uma vez da reclamada. E esse prazo é o aviso prévio, que vai ser também aí de 30 dias. Também por quê? Porque o que o empregado está pedindo demissão vai ser de 30 dias. O Instituto do Aviso Prévio é um período de 30 dias. Muito bom. Aí o empregado, então, vai cumprir esse período de aviso, onde ele vai poder sair mais cedo, ou então não trabalhar aí a última semana, 2 horas mais cedo aqui, durante todo o contrato, ou então não trabalhar aí o último período, a última semana desse aviso, para possibilitar, então, esse empregado que foi pego de surpresa, para que ele consiga se reenquadrar no mercado de trabalho. A Constituição prevê um instituto, não é? Já vem lá, desde a Constituição Federal, trazendo essa previsão legal, que é o artigo 7º, que a gente sempre comenta, que tem de ser de conhecimento do profissional da área trabalhista. Que mais? A lei aí 12.506/2011 trouxe mais 3 dias por ano inteiro de trabalho, não é? Limitado então a 90 dias, é onde aí
pode dar uma soma interessante por conta do aviso prévio que o empregado possa aí, vir fazer jus. Muito bom. Tudo isso aqui está no contexto do que nós já vimos, não é sempre também aí contrato indeterminado que já foi colocado, e as consequências, né, que a falta aí do aviso prévio pode gerar, não é? Pode gerar o quê? Levando isso para o Poder Judiciário Trabalhista, reclamação trabalhista pedindo, não é? Aí vai pedir o quê? Vai pedir, se já não recebeu o aviso, é porque ele tem uma série de direitos aí rescisórios e muito bem também do contrato de trabalho que o reclamante se viu ceifado desse direito. E nós vamos fazer lá pelo reclamante a petição requerendo, fazer uma boa entrevista, requerendo tudo o que ele tem de direito, inclusive esse aqui, que é o aviso prévio, e se atentar, não é, para ver se ultrapassa lá mais o tempo que ele tem de contrato de trabalho, e para cada ano pedir mais 3 anos. E isso se reporta ao longo do tempo, não é? Então, aí, a quinquenal não vai alcançar, não é só no período de 5 anos, né? Pode avançar lá para trás e vai trazer 3 dias por ano. Muito bom. Isso é um fato interessante. Agora, para complementar o raciocínio, né? Voltado aí especificamente na busca do direito, né? Porque a pós-graduação aqui do legal, ela busca ensinar na prática, né? O que você tem que fazer na prática. Se aqui no nivelamento a gente já dá dica, você imagina no curso mesmo de pós-graduação, o que não é, só tem fera aí, com certeza o mais fraquinho aí sou eu, não é? Então vamos lá. E aí, o que vai trazer? Poxa vida, você vai entrar, né? Vamos considerar, estamos falando aqui de aviso prévio, então vamos considerar que ele não recebeu o aviso, né? E aí o empregador foi lá e fez o quê? O empregador deu baixa na carteira de trabalho, né? Deu baixa no contrato de trabalho, findou, tem a data da rescisão, até deu lá, forneceu o aviso prévio para o empregador, está assinadinho, o empregado está com a copinha dele, aí você já tem ferramentas na mão para buscar esse direito, não é? Do quê? Do aviso prévio. E dá para pedir mais o quê? O fundo de garantia para esse empregado. Ele não pode esperar até o dia da audiência, não é? A função do caráter é o que? Alimentar. Então o empregado ele conta com isso, ele não pode ficar esperando a audiência, que vai ser daqui 6 meses, 1 ano, não é? Porque ele não conseguiu nenhum fundo de garantia. Então o colega vai ter que fazer alguma coisa. Isso, ou seja, o que é fazer essa alguma coisa, não é? É antecipar os efeitos da tutela. Que nós temos 2 ferramentas. Nós vamos antecipar como? Com medida liminar ou com tutela antecipada. Né? Então, rapidamente, quando eu uso a medida liminar ou quando eu uso a tutela antecipada? Medida liminar. A gente utiliza quando? Quando a lei fala que tem que utilizar a medida liminar. Se a lei não falar, é o quê? Tutela antecipada. E a lei fala de medida liminar para levantar fundo de garantia, os direitos rescisórios, esse tipo de coisa? Não. O que a lei fala? A lei fala trabalhista, medida liminar, a lei fala para quê? Reintegrar dirigente sindical e aquele que foi transferido sem a real necessidade do serviço, como nós vimos. Na transferência ainda há pouco, na aula anterior, ou ainda mais na anterior, falava do que? Da transferência. E a transferência, então, para trazer de volta aquele empregado que foi transferido sem a real necessidade do serviço, é o que? Medida liminar. Por quê? Porque o 659 da CLT fala, no inciso 9º e 10º, que para reintegrar o dirigente sindical, ou transferido imotivadamente, qual é a medida? Medida liminar. E os outros? Tutela antecipada. Poxa, então, coroando o raciocínio aqui, o que nós vamos pedir aqui para trazer, para poder levantar o fundo de garantia, não é, e brigar pelos direitos rescisórios? A antecipação de tutela, sem dúvida, juntando também o quê? O demonstrativo ali do histórico, né, dos depósitos, o extrato analítico do FGTS que a Caixa Econômica Federal fornece. Né? Então, não é medida liminar. Tudo dentro do contexto que nós estamos aqui vendo especificamente sobre o aviso prévio. Não é? Então é isso. Essa é uma das consequências, é o que dá para buscar de direito para o empregado. Aqui esse quadro fala do quê? Da redução do horário, que também nós já comentamos, já colocamos aqui essa situação. Agora, um outro ponto interessante é o quê? É a eventual ocorrência de justa causa durante o período do aviso prévio.
Porque pode ocorrer, não é? A reclamada vem e notifica o reclamante, fala, olha, então você vai cumprir aqui o aviso prévio, porque a empresa não tem mais interesse em manter o seu contrato de trabalho. Então, o seu contrato de trabalho de prazo indeterminado estará efetivamente rompido daqui a 30 dias. Aí o empregado assina e tal. E aí, no curso do aviso prévio, pode sobrevir o quê? Uma causa que justifica a rescisão do contrato de trabalho por motivo justificado, que pode ocorrer tanto por causa do reclamante, quanto por causa da empresa, não é? Mas, necessariamente, aí se avaliará o quê? No caso a caso. Não é? Então, o 491 da CLT vai nesse caminho, e ele ensina que o empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Por que que é do respectivo prazo do aviso prévio, naturalmente? Então, vamos considerar que, dos 30 dias do aviso, o reclamante cumpriu 16, não é? E ainda havia mais 14 dias lá, e aqui no 16º dia ele cometeu uma falta que justificou a rescisão do contrato de trabalho por motivo justificado. Pois bem, a reclamada dispensou esse empregado e ele pagou somente os 16 dias. Por quê? Porque ele deu um motivo aqui e perdeu um motivo justo para a rescisão do contrato de trabalho e acabou perdendo os outros 14 dias. E por que que recebe os 16? Porque isso daqui significa o quê? Significa direito adquirido, porque ele já trabalhou, e nem mesmo a rescisão do contrato de trabalho impediria ele de levantar esses 16 dias. A exemplo do que nós já falamos lá quando nós vimos o banco de horas. Então, se ele tivesse um X horas lá de banco de horas e cometeu aqui um motivo para justa causa, não tem problema nenhum. Ele vai levantar aquelas horas. Por quê? Porque ele já trabalhou. É o quê? É o direito adquirido. Então, os institutos eles vão se complementando e a coisa vai formando um contexto bastante profundo, não é? Então, aqui está no caminho também de que nós já vimos. Aqui é um novo instituto, né? Uma consideração dentro desse contexto assim. Não um novo instituto no sentido de ter chego agora, é um novo entendimento dentro do que nós estamos vendo nesse passo a passo aqui, que é o que? A reconsideração do aviso. Então, é possível, não é? Tanto o empregado quanto o empregador reconsiderar, voltar atrás? É possível. Quando? Quando ele entende que é plenamente possível a parte aceitar a reconsideração da outra. Em que contexto daria isso? Ora, o reclamante, ele foi lá e fez o pedidinho de demissão dele, mas ele quer cumprir os 30 dias. Por quê? Porque ele não tem lá, sei lá, ele não tem muita certeza, ou ele não está muito envolto, e aí ele acabou pedindo demissão. E aí ele vai trabalhando. Ele não tem muita certeza se ele vai ser contratado numa outra empresa, enfim. Ele não tem muita certeza, mas acabou se, assim, meio que de forma afoita e tal, ele foi lá e pediu demissão. Muito bem. E meio assodado, né? Foi lá e pediu demissão, muito bom. Aí está passando o prazo, está chegando lá já na última semana e o outro emprego lá não vinga, ou o motivo que fez com que ele pedisse demissão não existe mais. E aí ele se vê numa situação, fala, poxa vida, eu queria continuar. Aí ele vai lá e procura, não é, o responsável da empresa, o RH que seja lá, e vai lá e abre o coração, não é, e fala assim, eu não quero mais ir embora, na realidade eu quero ficar, não era isso que eu queria. Né, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou aqui há pouco tempo, mas o meu trabalho é bom e tal, mas eu quero ficar. Vocês deixam eu ficar? Aí se a reclamada achar que pode, aí ele fica, não é? Vai poder? Vai poder. Por quê? Porque é possível a renúncia. Da mesma forma a reclamada, a empresa, né? Não é reclamada ainda, né? Calma. Da mesma forma a empresa vai lá e notifica, olha, o senhor está de aviso prévio, o seu contrato vai ser rompido daqui 30 dias, tudo nos termos do que nós já comentamos. E aí, passa um tempo, está lá no meio do aviso, está dentro dos 30 dias lá, aí a reclamada, a empresa, desculpa, chega e diz assim, mas escuta, nós queremos reconsiderar a sua demissão. O senhor aceita continuar trabalhando conosco?
porque houve uma causa lá, um contrato que havia sido perdido, foi retomado, e agora precisa desse trabalhador, não é? Tem um motivo mais forte para ele ficar e tal, e aí o empregado é que vai analisar, né, se ele aceita ou não. Portanto, é possível sim a reconsideração, não é? Então, tranquilo. Como isso era o que nós tínhamos de aviso prévio. Tudo na vida, não é, começa e termina. Não é? E se não terminou ainda, é porque não chegou o momento, mas que vai terminar, vai. Né? Então, tudo tem o seu início, o seu meio e o seu fim, naturalmente. Nós vimos bastante coisa de contrato de trabalho, desde lá do começo, né? Relação de emprego, relação de trabalho, nós vimos coisa pra caramba, vários institutos dentro desse contrato de trabalho, e agora o fim, né? A extinção do contrato de trabalho, que, em regra geral, ele pode sair... essa motivação para o fim, né, do contrato de trabalho, resilição do contrato de trabalho, ele pode sair tanto pelas mãos do empregado, quanto pelas mãos do empregador. Não é? Os dois podem pôr fim ao contrato. Não é? Então, é bem assim, empatado, são duas hipóteses a mais, mas num primeiro momento, há duas hipóteses para um e duas hipóteses para o outro. Então, o empregador, não é? O empregador que não quer mais o empregado, o que ele faz? Ele pode dar uma dispensa sem justa causa. Simples assim, como nós vínhamos comentando do aviso prévio. O empregador simplesmente não quer mais. Olha, está aqui seu aviso prévio, né? Um forte abraço. Beleza? Beleza, acabou. Ou então o empregador pode fazer assim, olha, o senhor está dispensado, mas é por justa causa. O senhor se envolveu na confusão com o preposto, né, agrediu o preposto, ou um motivo de desídia, enfim, N motivos que estão lá no 482 da CLT, que justificam a rescisão do contrato de trabalho. Por motivo justificado. Para o lado de quem? Do empregador. Muito bom. Resta ver agora, então, as duas para o lado do empregado. O empregado também não precisa ficar lá para sempre. Se ele quer sair, como nós vimos no aviso prévio, ele vai lá e pede demissão. E cumpre o aviso se quiser ou não. Mas ele pode vir ali e pedir demissão. Muito bem? Muito bem. Ele pede lá a demissão dele e está arredondado. Só esse motivo? Não. O empregado também tem mais um. A grossíssimo modo. O que o empregado pode fazer? Se o empregador pode mandar o empregado embora, opa, o empregado também pode muito bem mandar a empresa embora. Pode. Né? Chama-se o quê? Rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí o empregado se desvencilha da reclamada por algum motivo que está onde? Lá no 483 da CLT. Caiu lá, justificou uma das causas da rescisão do contrato de trabalho pelo empregado, não é? Caiu no 483 perfeitamente, o empregado pode dar o contrato de trabalho por encerrado. É claro que a rescisão indireta, que é essa do empregado dispensando a empresa, ela é complicada para o empregado e de razoável difícil comprovação em juízo. Por quê? Porque o ônus da prova, olha aí, de novo o ônus da prova. O ônus da prova, nesse caso, é do empregado. O empregado é que vai ter de demonstrar que a empresa quebrou o contrato, que a empresa exigiu forças superiores. Não é? A tese de que há ausência de recolhimento de fundo de garantia, isso é extremamente discutível. Não é? Por quê? Porque o empregador, a qualquer momento, ele pode ir lá e recolher os depósitos do fundo. Não é? Agora vai ter uma discussão mais apimentada por conta de que não há mais a prescrição trintenária, né? Agora a prescrição dos recolhimentos do depósito de garantia do FGTS é também de 5 anos, como um outro direito qualquer material trabalhista. 13/11/2014 foi quando o STF decidiu, não é? Então ficou marcado o lapso aí, de forma que muito provavelmente juízes que não entendiam pelo motivo da ausência do fundo de garantia para justificar a rescisão do contrato de trabalho, muito provavelmente serão mais sensibilizados, não é? E de forma que a rescisão do contrato de trabalho, de forma indireta, não é, que é essa do empregado, o ônus da prova então é dele, e que é necessário amealhar mais elementos, como por exemplo, também a ausência do pagamento regular dos salários. Por quê? Porque nós vimos que uma das características do salário é o quê? O caráter alimentar, não é?
Então, bem tranquilo isso daqui, e com isso nós já vimos aí bastante da forma de rescisão. Fora essas aqui, também nós podemos trabalhar aí por conta de força maior, não é? Sempre ligado a questões da força de natureza, culpa recíproca. O que é culpa recíproca? Ora, ambos, reclamante e reclamada, deu causa à rescisão do contrato de trabalho. Exemplo, agressão mútua, não é? Ofensas verbais, agressão física mútua entre um preposto, um chefe, e o empregado subordinado, não é? Perfeitamente. E tem essa aqui também muito interessante, que é a factum principis, não é? Então, assim, quem é o príncipe? Não é? Quem é o príncipe? Não é? O príncipe é o Estado, não é? Tranquilo isso aí. O príncipe é o Estado, não é? Porque é dele que emana as leis, não é? Que nos representa, o povo, não é? Então, o Estado, quando ele interfere na relação privada entre o empregado e o empregador, causando a rescisão do contrato de trabalho que ligava empregado e empregador, quem então vai ter de pagar pelas verbas rescisórias? Ora, o Estado, foi ele que deu culpa à rescisão do contrato de trabalho. É simples. E um exemplo, para poder entender, precisa de um exemplo. Como é que é? Ora, há um tempo atrás, a cidade aqui de São Paulo, ela foi surpreendida, enfim, ela recebeu uma lei municipal, não é, da cidade, onde trouxe a questão da ausência de publicidade gritante, não é? A questão da lei da cidade limpa. Então precisou o quê? Precisou que se adequasse às propagandas. Então foram ceifados os outdoors. Então havia aqui propagandas gigantescas, com luminosos, uma coisa assim astronômica, lembrando até países, cidades de outros países aí. Enfim, e aqui isso foi proibido, não é? Mas enquanto era possível, existia uma verdadeira indústria, muitos trabalhadores estavam engajados nessa atividade. De quê? De publicidade para fins de atender esse mercado específico de grandes publicidades de rua, não é? Muito bom. Com a lei da cidade limpa, o que aconteceu? Não pode mais, não tem mais outdoor. Simples assim, acabou, não pode fazer propaganda. Ela é extremamente limitada ao tamanho da testada, da fachada do imóvel, não é comercial. Então é uma proporção, não pode nem ser do tamanho todo, sob pena de ser autuado. E a autuação é uma coisa que está bastante em voga, né? Então, precisa de ter renda, né? Precisa de ter recolhimento, né? Então, enfim, aí o que acontece? Veio o fato do príncipe aí, na relação entre o particular e a empresa, né? A relação aí entre o trabalhador e o empregador, e fez o quê? Fez acabar esse trabalho. Então, muita gente perdeu o emprego naquele momento. E aí, teria como cobrar do empregador? Pode cobrar com uma ação trabalhista e tal, mas quem tem que pagar? O Estado. Foi o Estado quem, de fato, pôs fim à relação de emprego, porque ela, se não fosse por conta da lei, estaria continuando, estaria aí até hoje. Então, é isso aí que a gente tem nesse contexto. Aqui também já falamos, já está tudo comentadinho isso daqui, de uma forma bem tranquila. E o que tem de interessante para configurar aqui a justa causa, e aí a tese para o reclamante, é o quê? É a justa causa que a reclamada muitas vezes dá no empregado. Então a reclamada rescinde o contrato de trabalho, mas ela tem que observar alguns requisitos, como por exemplo, o calor do momento, não é? A demissão, a rescisão por justa causa tem que ser flagrante. Se esfriar, opera-se um tal de perdão tácito. E isso significa dizer o quê? O princípio da imediatidade. O que é o princípio da imediatidade? Imediato. Imediato. O reclamante agrediu o supervisor hierárquico. Na hora ele foi dispensado. Não é? Por quê? Porque se for, vamos supor, a agressão foi segunda-feira. Aí teve que esperar não sei quem do RH chegar, e não chegou, chegou na terça, aí na terça estava ocupado porque estava fazendo a folha de pagamento, aí na quarta-feira não sei o que aconteceu, aí na quinta-feira de tarde dispensaram, por justa causa, por um motivo que ele cometeu na segunda-feira de manhã. Aí já passou.
operou perdão tácito. Ele trabalhou todos esses dias, imagina. Então, desconfigurou a justa causa. Por quê? Porque justa causa, algo forte, que impede a convivência. A justa causa é algo assim, terrível. Ela impede que aquele empregado continue trabalhando ali. E se ele pôde continuar trabalhando, é porque não tem um fato ofensivo. Não tem nenhuma circunstância que impede ele de continuar trabalhando, tanto que ele trabalhou quase que a semana inteira. A reclamada foi providenciar a dispensa por um motivo que a reclamada, né, a empresa entendeu que era motivo de rescisão direta, rescisão direta, naturalmente, por justa causa do contrato de trabalho. Lá na segunda-feira, ela veio tomar providência na quinta, na sexta. Então já operou o quê? O perdão tácito. Muito bom, tranquilo também. Outro é que não pode ter o bis in idem, né? Então, o que é a figura do bis in idem? O reclamante, por exemplo, na segunda-feira, causou aí agressão ao supervisor hierárquico, para a gente aproveitar o mesmo exemplo. Aí causou essa agressão, muito bem. Na segunda-feira mesmo ele foi advertido, não é? Advertido por escrito, ou então foi até suspenso, ficou 2 dias suspenso. Aí depois disso, ele ficou os 2 dias suspensos e voltou a trabalhar. Nessa dele voltar a trabalhar, o encarregado lá, gerente geral, tal, encarregado lá do RH, aquele que tem o poder mesmo na mão, ele estava fazendo um curso lá numa outra cidade, e aí ele volta para a empresa. Quando ele volta, ele toma ciência disso. Fala, poxa vida, mas vocês não romperam o contrato dele por justa causa? Por que vocês não deram justa causa no empregado? Ah, porque acabou aplicando a punição aí, tal, não sei o que, tal, porque a gente precisa dele também, aquela coisa. Aí ele falou, não. Ele chegando aqui, manda ele na minha sala. Muito bem. Aí volta esse empregado, não é dos 2 dias de suspensão, volta, vai lá na sala do chefe. E o chefe faz o quê? Olha, o senhor está dispensado por justa causa, porque o senhor cometeu isso e aquilo, lá 2 dias atrás, antes de você cumprir a suspensão. Pode? Não pode. Por maior que seja o motivo da justa causa, não pode. Por quê? Porque o empregado não pode sofrer 2 penas para o mesmo motivo. Se pelo motivo que ele causou lá de agressão ao superior hierárquico, ele foi suspenso, então ele cumpre a suspensão e acabou. O que não pode? Ele não pode ser suspenso e depois que cumpriu a suspensão, vir a ser dispensado por justa causa. Isso não pode. É isso que é o tal do bis in idem. Muito bem. Aí aqui vai trazer mais elementos aqui para ficar bem trabalhadinho, a questão da justa causa, que este encontro não nos permite adentrar em espécie por espécie. Por quê? Porque é próprio do encontro da pós-graduação. Mas vocês já vão levar o material, não é? Porque eu preparei um material bem passo a passo, não é? De uma forma aí tranquila, de que está aí bem fácil para a gente poder estar acompanhando. Outro motivo que rompe o contrato de trabalho é o natural, não é? Falecimento do empregado. Se o empregado faleceu, não há que se falar em continuação, não é? Não dá nem para pensar nisso. Aí os herdeiros, não é? E nesse ponto é muito importante, né? Os herdeiros vão se habilitar para poder, então, levantar verbas rescisórias e eventuais outros direitos. E o que é interessante aí? Aí é interessante o advogado dos herdeiros, dos filhos, da esposa, enfim, da companheira, seja lá do companheiro, seja lá de quem for, ele levantar no INSS a certidão de dependentes, que é o que vale para trabalhista. Se não tiver também, naturalmente, certidão de inventariante e tal, de forma que ele consiga documentar que tem legitimidade aqui. E um fato interessante é, havendo óbito, não é? Que a reclamada também não fica esperando a reclamação, vá lá e consigne em alguma conta, em juízo, o valor das verbas rescisórias, até para escapar de multas, né? Então, uma ação interessante, é uma consignação, né? Vai lá e consigna lá os valores. Então, bem tranquilo também. E aqui, alguma coisa de assistência na rescisão, né? Que assistência? A assistência para evitar o quê? Fraude, não é? Então, aonde vai ser feita essa assistência? No sindicato. Qual? Dos empregados, não é? No sindicato dos empregados, onde é feito o quê? As rescisões de contrato de trabalho. E o que tem de muito interessante nisso, não é? É o quê? É que para o empregado que conte com mais de 1 ano de contrato de trabalho, e ele venha, aí que conte com mais de 1 ano de trabalho, tem que ser providenciada, então, a homologação no sindicato. Muito bom, tranquilo até aí.
Agora, o que tem de interessante é quando a rescisão se der por pedido de demissão. Essa é muito interessante, eu já tive êxitos aí em reverter o pedido de demissão por uma questão muito simples. Qual? Se o empregado conta com mais de um ano, a rescisão do contrato de trabalho só é válida se ela for homologada no sindicato. Se ela não for homologada no sindicato, essa rescisão não tem valor. Não é? Então, esse pedido de demissão fica anulável e de forma bastante tranquila. Por quê? Porque não cumpriu o preceito de lei. Qual lei? CLT, lei federal, que fala o quê? Se passar de um ano, contrato de trabalho, que o empregado tenha mais de um ano de contrato de trabalho e peça demissão, o pedido de demissão dele só será legitimamente válido se homologado pelo sindicato, que é uma possibilidade que o legislador entendeu que o empregado, fora lá do ambiente profissional, não se sentiria pressionado, não é? E aí ele ratificaria, confirmaria o pedido de demissão dele dentro da casa dele, dentro do sindicato, não é? Dos empregados. Então isso aí também bem tranquilo, não é? Muito bom. Com isso, queridos amigos, caros colegas, nós concluímos o nosso 6º encontro. 6º de 11, portanto, nós vamos continuar, 7º, 8º, tal, e assim nós vamos até o 11º, ok? Grande abraço.